Olá pessoal, como vão? Nesse momento a gente está falando aqui sobre um assunto muito importante e eu queria convidar você a experimentar um pouco dessa experiência. A FENAPT está vindo com uma inovação nesse mercado da dependência química, associando a psicanálise. Já quero adiantar para vocês que, como psicanalista e especialista em dependência química, não existe hoje no mercado ninguém com essa proposta. Então, a FENAPT, a Federação Nacional dos Psicanalistas e Terapeutas, está chegando hoje trazendo uma inovação de você poder receber junto, quando associado, todo o treinamento para essa área. Entenda bem, a FENAPT ela não está só trazendo uma nova ideia de associar pessoas. Não é isso. É realmente de fazer a diferença no mercado. A gente vai cuidar de você depois que você se formar em psicanalista. A gente vai te orientar, a gente vai conduzir você num caminho aonde nenhum outro hoje faz isso no Brasil. Digo isso com 26 anos de experiência na área de saúde mental e 10 anos só em psicanálise. Meu nome é João Luiz, trabalho com psicanálise e quero hoje levar você a ideia desse conhecimento. Unir a psicanálise, a questão da saúde mental e a questão da dependência química. Então, seja bem-vindo, acompanhe conosco a nossa proposta, porque isso vai ser importante para você, não tenho dúvida disso. Hoje, quando nós olhamos para esse mercado, onde a dependência química é excluída da maioria das faculdades de psicanálise, da maioria dos cursos de psicanálise, a FENAPT vem com a proposta de te orientar sobre isso. Entenda bem, a gente vive uma pandemia de dependência química no nosso país. Não estou nem falando a nível mundial, eu estou falando do nosso país, onde enfrentamos de forma completamente equivocada. A dependência química hoje está sendo enfrentada pela segurança pública, pela questão das drogas e do tráfico e das milícias, ok, compreensivo. Mas as pessoas que estão usuárias, dependentes, doentes, elas não têm nenhum tipo de assessoria. Há um tempo atrás nós tínhamos algumas clínicas, que eram as clínicas públicas de dependência química e que simplesmente acabaram. Não existe mais hoje. O que existe são alguns locais particulares que trabalham nessa área. O dependente químico é desintoxicado e logo depois enviado à sociedade para iniciar uma renovação de vida, uma nova proposta de vida. E sabe o que acontece nessa hora? Ele não tem apoio de ninguém. Porque a psiquiatria vai olhar o dependente químico como alguém que precisa dar continuidade à medicação, às medicações que são próprias para trabalhar cada tipo de dependência. A sociedade vai olhar com muito preconceito. A saúde pública não tem um órgão específico para se trabalhar. E talvez você diga, bem, nós temos os CAPs, temos os Centros de Atenção Psicossocial, o que pode abranger, não dá conta. Vou dizer para você que na minha experiência não dá conta. E por que não, já que temos hoje um número crescente de psicanalistas no Brasil, abordar esse tema junto com os psicanalistas que estamos formando? Ok, sabe por que isso não acontece? Porque as escolas de psicanálise hoje não estão preparando os seus alunos para trabalhar nessa área. A FENAPT vem com essa inovação de treinar você, de capacitar você, de você entender que a dependência química é algo que um psicanalista pode dar uma atenção e talvez mudar a história dessa pessoa. Primeiro, porque os tratamentos de psiquiatria para dependência química hoje são caríssimos. Os valores são muito elevados. E hoje uma consulta em psicanálise, ela é muito mais acessível e você poder ajudar essa pessoa nessa transformação, nessa mudança, é extremamente importante. Se você perceber, a dependência química hoje, ela está associada à saúde mental. Assim como a psicanálise tem todo um olhar para a saúde mental. Porém, a gente enfrenta um problema, e esse é um problema mais grave. As pessoas dizem, não, a psicanálise não tem condição de atender às demandas da psiquiatria, porque a dependência química está na dependência da questão mental, no processo mental, na destruição mental que ela proporciona. Então, muitos psicanalistas desistem. Não, dependente químico eu não quero olhar, eu não quero atender, eu não quero dar nenhum tipo de suporte. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. A psicanálise pode dar suporte ao dependente químico. Estou dizendo isso para você não porque eu ouvi dizer, como eu estou dizendo desde o início, são muitos anos de experiência nessa área.
A psicanálise tem como dar um suporte especial. E você fala assim, onde está isso na literatura da psicanálise? Porque eu fiz o curso e não vi nada disso. Bem, essa é a inovação. Essa é a nova ideia que a FENAPT está trazendo para você hoje, né? De trazer para você um conhecimento e um treinamento que vai fazer um diferencial. Nós temos pacientes ansiosos, temos pacientes depressivos, temos pacientes com síndrome do pânico, temos pacientes em várias áreas da saúde mental e assim como temos pacientes dependentes químicos. O que a psicanálise vai falar sobre isso? Como que a psicanálise vai abordar esse assunto? Freud vai dizer que a origem das dependências, ou melhor, a origem das compulsões, está baseada justamente numa fase importante do desenvolvimento da criança, que é a fase oral. A parte oral, Freud vai trazer como uma dependência de desejo, uma dependência de satisfação, uma dependência seguida, onde o desejo é incontrolável. Bem, vamos lá, vamos dar uma olhada para uma criança, né? Quando ela nasce, como ela começa o processo, onde ela começa a se alimentar, onde o desejo se inicia? É justamente no seio da mãe. A fase oral é uma fase de prazer, é uma fase de satisfação. Então, quando nós falamos da dependência química, por onde que se entra todo o processo das drogas? Justamente através da parte oral. A oralidade está ligada diretamente ao processo da doença, seja nas narinas, né, como as pessoas utilizam as drogas excitatórias, como a cocaína, né, seja através da boca, que é o álcool e as bebidas, né, a oralidade está ligada diretamente ao processo de destruição, ligado à dependência química. Né? Então, se nós conseguirmos trabalhar, entenda bem, você psicanalista que está me assistindo hoje, você conhece as fases, você sabe como funciona, você sabe quais são os meios. Se você consegue entender isso, vai entender o que eu estou dizendo. O dependente químico, ele não suporta a insatisfação, ou seja, a falta da droga é o processo onde ele entra em surto, onde a abstinência é gerada e onde a violência acontece. Assistimos isso nos telejornais todos os dias. Mas é mais do que isso, né? Quando ele entra no processo de destruição, por conta da falta do prazer, por conta da falta da satisfação oral, é que ele então comete tudo isso que você assiste aí nos telejornais. O dependente químico, ele quer satisfação, ele não suporta a insatisfação. Então, a fase oral é a fase da fixação da dependência química. Você pode falar assim, João, eu nunca ouvi falar sobre isso. Sim, eu entendo, né? As clínicas hoje, né? As instituições que trabalham com psicanálise, os cursos, né? As faculdades que promovem hoje esse conhecimento, excluíram a psicanálise dessa área. E eu vou dizer para você, nós estamos incluindo a psicanálise à dependência química. E você vai me dizer, João, eu aprendi que na psiquiatria não tem como dar conta, nós só trabalhamos a questão da neurose. Ok, nós estamos inovando, você não está entendendo. Eu estou dizendo para você algo novo, que por experiência própria eu sei que funciona e sei que dá certo. O processo da dependência química com a psicanálise, ela é trabalhada em rede. Se um psicanalista vai atender no seu consultório um dependente químico, onde ele não está inserido numa rede profissional, atendido também por um psiquiatra, usando as medicações para controle de abstinência, sendo assistido por um assistente social por conta da questão familiar e também do psicanalista. A dependência química, atendido por um psicanalista que está atendendo esse paciente em uma rede, pode mudar a estrutura dessa pessoa, porque ela vai trabalhar justamente essa ausência de satisfação, o que leva, na verdade, ela a buscar todo esse processo. Por que, na verdade, ela explode de ansiedade? Porque, na verdade, ela explode no momento da falta da droga de estado depressivo. Entenda bem, a quantidade de psicanalistas que nós temos no país hoje e a quantidade de dependente químico que nós temos no país hoje, se nós pudéssemos associar, se nós pudéssemos unir, né, como uma força-tarefa para trabalharmos nos polos que você pertence, seja polos profissionais, religiosos, seja a área que for. Se você conseguisse associar a dependência química, abrir o campo de ajuda, de observação, dessa ausência de satisfação, dessa busca
real a qual esse paciente está trazendo todas essas queixas, olha, eu vou dizer para você, alguma coisa ia mudar. Eu não quero aqui ser presunçoso e dizer para você que isso resolveria o problema da dependência química no nosso país. Não, mas com certeza melhoraria muito a cidade que você mora, melhoraria muito a comunidade em que você atua, melhoraria em muito a família a qual você está inserida. Entenda, a dependência química não é algo só do país em que a política e os governantes têm que resolver. Isso está inserido dentro da nossa casa, né? Se eu te perguntar, você conhece um dependente químico? Com certeza você vai dizer, João, olha, eu conheço vários, inclusive na minha própria família. É uma doença que hoje é uma pandemia mundial, que tem atingido todos os países. Você pode dizer, será que é porque o nosso país é um país de terceiro mundo? Não. Nos países de primeiro mundo isso tem sido algo mais devastador, porém com drogas mais sintéticas, mais caras, e mais desenvolvida, para destruir a mente do ser humano. Hoje eu quero dizer para você que a FENAPT ela pode te treinar e te capacitar, aonde você vai realmente ser um profissional de psicanálise especializado em dependência química. E digo mais, não tem isso no mercado. E nós vamos oferecer isso para você. Talvez você ouça uma coisa e vai dizer assim, não, isso não é possível o que o João está dizendo. Isso vai ser oferecido gratuitamente para você. Você vai receber isso à medida que você estiver conosco nessa federação. Você vai receber isso, você vai poder receber essa orientação e mais. Podemos ir aí treinar você, podemos ir aí na sua região, onde você estiver, no país ou fora do país, e promover esse treinamento para você. Você só tem que chegar até nós. A Federação Nacional de Psicanalistas e Terapeutas está fazendo a diferença e você pode fazer a diferença se unindo a nós. Dependência química é algo real. É algo que vem e está devastando o nosso sistema hoje familiar. É a destruição da célula familiar. Algumas pessoas dizem que é a doença do século, porque ela é crescente. Bem, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, vai dizer que é uma doença incurável de determinação fatal. Olha como isso é sério. O CID-10 está registrado, nós temos lá todo o diagnóstico no DSM, nós temos todas as informações, mas ainda assim é visto de forma pejorativa. Ou seja, dependência química é algo de fraqueza de alguns, é algo onde se coloca como falta de caráter, falta de vergonha na cara, falta de força de vontade. A dependência química é uma doença. As pessoas que dizem isso não têm a legalidade científica do assunto. Dependência química é uma doença que mata e que destrói. E hoje você tem a oportunidade de aprender um pouco mais sobre isso. A gente está te esperando aqui na FENAPT para te treinar e te capacitar para você levar essa informação aonde quer que você esteja. Quando olhamos para o CID-10, CID-10F14, que vai falar dos transtornos mentais ligados ao uso e abuso de substâncias. Algumas pessoas estão se queixando da política antidrogas. A SENAGE, que é a Secretaria de Políticas Antidrogas, tem feito todo um trabalho, inclusive de cursos, orientações, mas ainda muito raso. A gente fica meio sem entender o porquê que essa questão das drogas no país não é visto com mais seriedade na área da saúde mental e mais na segurança pública. Ok, como nós falamos ainda há pouco, existe todo um processo do tráfico e tudo que está por trás disso. Armamento, processo de morte, assassinatos, roubos a bancos, tem toda uma estrutura por trás do processo das drogas, ok. Mas a dependência química, ela também precisa ser vista na estrutura da saúde mental. A gente não pode olhar apenas a dependência química a ser combatida com armas. Está errado isso. Nós fizemos alguns trabalhos nas comunidades do Rio de Janeiro, como Rocinha, Alemão, Formiga na Tijuca, e alguns locais como São Paulo, Cracolândia. Em São Paulo nós fizemos um trabalho ali na Luz, onde a Cracolândia estava instalada antigamente, agora ela está migrando, foi para a Sé e acaba mudando a cada intervenção da polícia e da guarda municipal. E nós vimos ali poucos agentes de saúde, tinham muitos agentes da área de segurança. Gente, entende, não dá para combater
doença com balas. Não dá para combater doenças com políticas que não vão ajudar esses dependentes a se tratarem. Existe uma discussão muito antiga, você já deve ter participado disso, ou pelo menos ouvido, né? Vamos internar o dependente químico compulsoriamente? Porque, entenda bem, a psicanálise vai ter o olhar da oralidade, vai ter o olhar onde o sujeito quer ter prazer, quer ter fuga da realidade, mesmo estando no que nós chamamos de fundo de poço. O dependente químico, ele se encontra num buraco, num fundo de poço, e ninguém sai do fundo de poço sozinho. Você quer ver? Você já fez uma experiência? Já entrou num poço? Já entrou em algum local onde o único acesso é para o alto? Exatamente isso. Esse alto se chama terapia. Sem terapia, o dependente químico não muda os processos. Por isso existem tantas recaídas. Ele entra numa clínica de recuperação, ele entra numa instituição, fica limpo durante alguns meses, sai de lá e volta a usar. Entenda bem, ele não se tratou, ele desintoxicou. E quando ele volta com o corpo limpo, ele quer mais e mais. É como se fosse uma saudade. Algo na mente dele já está registrado. Ele precisa de mais drogas, ele precisa de mais fuga, ele precisa de encarar esse desejo, esse prazer que a droga vai proporcionar. Então, nós precisamos de entender o processo da saúde mental. Entender que nós podemos ajudar o dependente químico e não excluir. Hoje, conversando com algumas pessoas sobre dependência química, algumas pessoas dizem, pelo amor de Deus, nem me fale disso, né? Não quero tratar, já tive problemas e etc. É claro que teve problema. Quando nós tratamos errado, o problema ele vai aparecer. Quando nós tratamos da forma adequada, os resultados também são positivos. Volto a dizer, a psicanálise pode fazer uma diferença grande nessa área. Temos consultórios de psicanálise, temos psicanalistas formados, mas que não estão sendo assessorados de forma adequada ao final dos seus cursos. Temos cursos de todos os modelos e jeitos que as pessoas jamais imaginariam ter na psicanálise, mas não tem de dependência química. Então eu estou convidando você. Você quer atuar nessa área? Porque a demanda vai aparecer. O seu consultório vai ter dependentes químicos, né? Nós estamos falando de uma compulsão desenfreada que hoje atinge uma quantidade da população que nós não temos ideia. Isso não é revelado. As pessoas morrem assassinadas nas comunidades, morrem assassinadas em tiroteio e muitas das vezes essa conta não vai para a dependência química, vai para a criminalidade. Se nós fôssemos contar hoje as mortes por dependência química, e entenda, eu nem estou falando de overdose. Eu não estou falando do sujeito que usou de forma exagerada e teve uma parada cardiorrespiratória, não. Eu estou falando de todo o envolvimento no entorno da dependência química. De adolescentes que moram com a avó simplesmente para utilizar o valor da pensão dessa avó para o seu uso próprio. E quando não tem essa droga, ele pode cometer crimes ou até mesmo contra as pessoas que ele ama e ele gosta e ele aprecia, mas que a droga para ele é muito mais importante. Quando o CID-10, F14, fala desses transtornos, nós entendemos que é uma doença. E aí eu pergunto, por que não tratamos como doença então? Por que estamos tratando como algo que, não, eu não quero saber, eu quero estar distante, eu prefiro blindar o meu carro, eu prefiro morar num local seguro? A dependência química vai estar no seu condomínio, representado por alguma família. A dependência química vai estar do seu lado, representado por algum alcoólatra. Então não tem como fugir. Ou tratamos a dependência química, ou ela vai nos pegar de alguma maneira. A psicanálise hoje, ela pode e deve atuar nessa área. Atuar nessa satisfação oral, da fixação a qual Freud traz de forma muito clara. Você, psicanalista, entende bem o que eu estou falando. Porém, a gente precisa atuar e não só ficar nas conjecturas e nos pensamentos que não vão levar a nada. Volto a dizer, você quer se preparar em relação a isso? A FENAPT pode te ajudar. Você está perdendo tempo aí fora, porque você vai ter pacientes assim no seu consultório. Nós queremos te treinar nessa área, capacitar você, para que você, junto nessa rede já falada anteriormente, possa dar segurança a essas pessoas. As pessoas querem se sentir seguras e você acha que é dentro de um local forte, né, totalmente seguro de ladrões. Não, não é. A segurança vem quando a saúde mental está junto.
Vamos atuar na saúde mental, na psicanálise, dentro de um processo onde essas pessoas serão libertas. Libertação não no intuito de uma visão mística, religiosa, mas de desprender, de soltar essas cadeias que o dependente químico fica preso durante toda a sua vida. Ele está fugindo de uma realidade. E nós podemos convidá-lo a encarar essa realidade para que essa realidade mude. E você, psicanalista, pode fazer a diferença nessa área. O dependente químico está no fundo de poço. E lembra que eu disse? Só tem como sair para cima. Vamos estender a mão, fazer algo em relação a isso. O país precisa, o seu bairro precisa, a sua família precisa. Para mudar essa estrutura, atuar da forma correta, tem que se capacitar. Vamos parar de trabalhar com achismo, vamos parar de trabalhar com suposições, vamos trabalhar de forma técnica, vamos trabalhar de forma assertiva. A dependência química é uma doença e precisa ser encarada como tal. E você, psicanalista, pode fazer a diferença. Sabe como? Vem para a FENAPT. A gente vai te treinar, vai te capacitar para que você possa fazer um atendimento de qualidade. Chega de achismo, vamos trabalhar de forma científica e profissional. Isso vai fazer toda a diferença no processo que estamos hoje investindo. Meu nome é João Luiz, sou especialista na área de dependência química, sou psicanalista de formação, trabalho há mais de 26 anos na área de saúde mental e há 10 anos só com psicanálise. Eu acho que eu posso te ajudar um pouquinho. Vem para a FENAPT, estamos aguardando você.